Olá pessoal, aqui é Rafael da Manite Estúdio Criativo. Eu peço desculpa a vocês pela demora, mas foi por causa de um lançamento, de um trabalho, de um projeto, né, que eu tenho para vocês, de uma sequência de aulas, de videoaulas bem mais elaborada do que essas do YouTube, tá? Com muito mais detalhe, com vários tipos de exemplos em vários programas referente, no caso eu estou fazendo do Excel, então eu vou fazer os exercícios e as amostras em cima do Excel, em cima do 4 Pro, do ProSheet, da maioria dos programas de planilha eletrônica. Tá? Então eu peço desculpa para vocês referente à demora, tá? Mas eu irei compensar vocês com esse DVD aí que está para ser lançado aí brevemente, tudo bem? Bom, então sem mais demoras para a gente poder ganhar tempo devido ao atraso, essa sequência de aula que nós iremos começar agora, pessoal, é referente a gráficos, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês hoje do que pode ser utilizado, para que pode ser utilizado o gráfico, tá? Espero que vocês possam ter um bom proveito aí, tá? Não tenho a mínima ideia de quanto tempo vai ser essa aula, então vamos tocar o barco para frente, tudo bem? Então vamos abrir aí uma pasta em branco e vamos dar uma margem básica, né? Como sempre, eu gosto de dar essa margem de 5 pixels devido à impressão futura. E vamos aí fazer algum exemplo aí. Bom, primeiro, desculpa, que eu estou um pouco misturado. Na parte de inserir, tá? Na aba inserir, lá na categoria gráfico, nós temos esse emaranhado de gráficos aqui, tá? Então tem os gráficos recomendados, tem gráfico de barras verticais, os horizontais, tá? O radar, superfície, enfim, esses daqui são os piores. Eu odeio utilizar esse negócio. Há aplicações para ele, mas são horríveis, sinceramente, tá? Os gráficos de combinação muito bons para ações, tá? Vou dar exemplos para esse, mas hoje nós iremos usar esse tipo de gráfico, que é o gráfico mais comum de colunas, tudo bem? Bom, mais para frente, gente, eu recomendo vocês assistirem, se vocês tiverem monitores superiores a 29 polegadas, eu recomendo vocês colocarem em tela grande. Por quê? Como eu quero mostrar a diversidade dos gráficos e como pode ser trabalhado vários gráficos em cima de uma única planilha, eu vou dividir a nossa tela em 4. Tá? Então, para quem estiver assistindo em tablet, assim, vai ficar um pouco ruim para enxergar. Então, se possível, telas superiores a 29 polegadas, coloquem tela grande, tudo bem? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aí de um atendimento, tá? Então no atendimento normalmente o que nós temos? Data, né? A data do atendimento da pessoa, o nome da pessoa, o RG, essas coisas, mas não vamos colocar não para que não há necessidade, tá? Vamos dizer aí que seja um atendimento de uma empresa. Uma empresa prestadora de serviço. Então vamos lá, em página inicial, mesclar e centralizar. Vamos lá, colocar aqui atendimentos. Opa, atendimento de clientes. Enfim, que seja. Vamos colocar aqui de funcionário. Se é ou não funcionário, né? Para ficar mais interessante. Se é ou não funcionário. Motivo? Falar com ou não. Deixa pra lá, vai. Falar com, para saber com qual a pessoa que ele vai falar. Vamos colocar aqui em horário de entrada. Só para a gente brincar um pouquinho mais com algumas formatações, vamos fazer o seguinte. Nós iremos colocar aqui entrada e saída, mas eu quero fazer uma pequena diferença. Clicando na linha 3, se nós inserirmos uma linha, ela sempre vai inserir acima, tá? Não sei se eu expliquei isso para vocês anteriormente, caso não tenha explicado, tá aí a explicação. Ela sempre insere acima, tá? Então vou colocar aqui entrada, saída. E aqui em cima vamos mesclar e centralizar. Horário.
Acho que tá bom, né? Vamos mesclar e centralizar esses daqui também. Pra gente poder... Nunca... Tá? Eu já vi muitas gente fazer o seguinte. Vocês viram que eu fui selecionando de um em um para mesclar e centralizar. Já vi pessoas fazendo isso. Seleciona aqui, mantém o Shift pressionado. Shift não, Ctrl. Seleciona aqui, mantém o Ctrl pressionado, tá vendo? Faz dessa forma, achando que na hora de mesclar e centralizar ele mescla assim. Às vezes mescla, às vezes não. Tá? Então, nem tenta. Tá? Vamos selecionar esse daqui e vamos centralizar. Tá? Então, a página inicial, alinhamento, e centraliza para deixar o danadinho aí bem no meio. Tá? Então, vamos colocar aí algumas, sei lá, umas 30 pessoas. Acho que 30 pessoas tá bom, né? Vamos colocar aí a dia de janeiro 2013, tá? Bom, eu coloquei 20 pessoas aqui para não estender muito, tá? Vamos dar uma modificada aqui para ficar mais visual. Ctrl exclamação. É Ctrl exclamação? É Ctrl exclamação. Data, vamos colocar aqui dessa forma, fica mais interessante. Tá? Então deixa desse jeito aí. Vamos colocar o nome de uns cabras aí. Após ter escrito aí o nome de algumas pessoas, tá? Eu coloquei uns nomes bem criativos. Nós iremos continuar preenchendo aí as informações. É claro que se fosse realmente um atendimento, as informações iam ser colocadas linearmente, né? Mas como aqui é só uma demonstração na necessidade. Algumas pessoas vamos colocar aí um não, de que não são funcionárias, e outras pessoas nós iremos aí colocar que são sim funcionárias. Aí vocês já vão saber o porquê, tá? Então a maioria das pessoas aí não são funcionárias, tá? Então, eita. Vamos colocar aí só que só algumas pessoas são funcionárias. Beleza, esse aqui eu vou deixar que ele é... Eita. Eu vou aproveitar também e ensinar para vocês uma lista suspensa, né? Que na verdade é uma validação, tá? Nesse aqui falar com, nós vamos fazer o seguinte. Eu já usei isso em muitas planilhas e funciona muito bem. Num lugar qualquer aí de uma planilha, vamos lá para a última linha, por exemplo. Para a última linha não, né? Para a última coluna. Vamos colocar lá os departamentos que existem. Então vamos lá, recursos humanos, suprimentos, operacional. E vamos colocar aqui que a pessoa veio resolver coisas pessoais, tá? XFD. E vamos fazer o seguinte. Aqui na guia dados, vocês vão escolher a opção de validação de dados. Mas antes, nós vamos voltar lá. Aqui no falar com. Vocês selecionam todo esse espaço aqui. E escolhem a opção de validação de dados. Eita! E vocês escolhem aí a opção de validação de dados. Quando abrir a tela de validação de dados, vocês vão ter a parte de configurações, mensagem de entrada e alerta de erro. O que nos interessa, por enquanto, é a opção de configurações, critério de validação e a opção permitir, que tem essas opções aqui. Por enquanto, eu vou ensinar para vocês essa chamada de critério de validação, lista, ignorar em banco, menu suspenso na célula. Essas células aqui, ela vai receber uma combo box, igual esse daqui, ó, que vai abrir uma lista e vocês vão escolher. Escolher o quê? Justamente aquela opção lá do fundo, tá? XVD. Mais fácil a gente ir lá pro fundo, peraí. End. Olha lá. Vamos escolher aqui. Pimba. Beleza? XFD. Opa, vamos tirar isso aqui porque senão vai dar erro, tá? A célula é essa daqui, ó. Melhor a gente fazer de novo, né? Beleza. Então, igual XFD 4, XFD 7, que são essas daí. Pressiona aqui e pode dar um OK. Voltando para lá, por isso que eu pedi para vocês colocarem em um lugar bem distante, que não se utilize nela, vocês vão ver que agora, ó, cada célula vai ter
uma seta ao lado, que é uma combo box. Agora, cada célula aparece as opções do que nós escrevemos lá na lista, tá vendo? E nós podemos aí escolher tranquilamente algo para cada um. Nixon, eu não poderia escrever? Gente, sim, poderia escrever, mas o que acontece? A opção de validação de dados, ela é muito útil quando vocês precisam escrever algo, né, ou que algo precisa estar escrito numa célula, que não pode fugir do padrão, tem que estar escrito exatamente daquela forma. Normalmente, nome de seções dentro de uma empresa, há necessidade sim de um tipo de validação. Por quê? Vamos dar um exemplo. Nós iremos fazer futuramente uma planilha que vai ter uma função de procura e referência. Então, a procura e referência, ela distingue a diferença entre operacional e operacional. Essas duas opções são diferentes. Por quê? Uma tá com case up e outra com cause dar. Oh, desculpa. Vixe, agora misturei tudo. Desculpa, gente. Uma tá com letra maiúscula e a outra com letra minúscula. Isso diferencia. Então, isso numa função de procura e referência, como um ValorCup, por exemplo, né, que é como fala? Um PROC-V ou um PROC-H, isso vai dar problema. Então nós precisamos sim de uma validação de dados onde a pessoa, né, o usuário da planilha, não vai escrever e sim escolher as opções que tem para ele. E outra, como numa empresa nunca tem, por exemplo, um único porteiro, um porteiro que vai receber uma pessoa, a pessoa vai falar, eu vim resolver um negócio no departamento pessoal. Aí um porteiro escreve, pessoal. Aí, a mesma pessoa, se fosse outro porteiro, ele simplesmente ia colocar, a pessoa vai no RH. Deu para entender? A mesma pessoa que veio falar de um mesmo problema, dependendo do tipo de funcionário que atende essa pessoa, ele pode escrever que a pessoa veio resolver um problema pessoal ou que a pessoa veio resolver um problema no RH. Então, por esse motivo, há necessidade da validação de dados. Bom, já falei muito, vamos aí continuar completando. Vamos pular um pouquinho, né? A gente coloca recursos humanos, outros a gente coloca recursos humanos de novo, outros a gente coloca que é pessoal. E vamos que vamos. Bom, agora nós vamos começar a nossa brincadeira. Falar em brincadeira, vamos ver quantos minutos que deu até agora. Bom, deu 12, tá ótimo. Então vai dar para eu terminar aí, fazer uma boa parte com vocês, tá? A vinculação, gente, gráficos vinculados eu não vou fazer hoje, vou fazer na próxima aula, tá? Prometo que essa próxima aula não vai demorar mais do que 5 dias, tá? Não vai demorar mais do que 5 dias, que a gente precisa terminar isso aqui rapidinho. Então, eu já vou começar a fazer o gráfico. Eu não vou colocar entrada e saída agora, porque eu quero mostrar para vocês como que o Excel 2013 pode ser, assim, de uma certa forma, dinâmico e divertido, tá? Então, nós vamos lá na opção, na aba Inserir, Categoria Gráfico, e vamos escolher aqui um gráfico de barra, tá? Vamos escolher um gráfico de barra comum, tá? Não vamos nos estender muito. Vamos botar ele aqui. Vou deixar ele bem grande para a gente ver o funcionamento bonitinho do negócio, tá? Bom, quando vocês escolhem a opção de inserir o gráfico, vamos esquecer a opção aqui em cima, tá? Deixa eu só recolher aqui, porque isso por enquanto não nos interessa, tá? A parte de design e nada, tá? Vamos só a parte prática mesmo do negócio. Quando vocês inserem um gráfico, vocês vão inserir aí o espaço dele. Não tem nada. Por quê? Porque vocês não selecionaram nada. Vamos fazer agora. Botão direito, selecionar dados. No selecionar dados, nós vamos fazer da seguinte forma. O que nós queremos, por enquanto, que o nosso gráfico nos mostre? Nós queremos que o gráfico mostre para a gente horários de entradas e saída das pessoas. E quantas pessoas que vieram, certo? Beleza. Entradas de série e o eixo horizontal, que é categorias. Essas entradas de série, gente, é a entrada entrada de horário e saída, tá? Então vamos lá. Vamos clicar no adicionar, tá? Então nome da série.
Como eu só vou colocar entrada e saída, não vamos selecionar a entrada. Vamos só escrever entrada mesmo, porque não há necessidade, porque é meio que bobeira, tá? Vocês já vão entender o porquê. Valores da série, isso é, quais são os valores do horário de entrada. E vamos selecionar aqui. Se vocês quiserem digitar, fica à vontade, tá? Ele aparece plan 1, ponto de exclamação, porque ele está vinculando. Não haveria necessidade, mas pode deixar desse jeito mesmo. Mais pra frente eu explico o porquê. Pode dar um OK. Ah, desculpa, tá, gente? Meu computador tá meio lento hoje, não sei porquê. Vamos dar uma outra entrada. Percebam que as categorias receberam números. Por quê? Automaticamente ele leu quantas células foram selecionadas e já colocou a quantidade de células para mim. Isso é ótimo, tá? Então pode deixar desse jeito mesmo. Vamos colocar vamos adicionar mais um para adicionar a saída. Eita, computadorzinho lerdo hoje. Vamos lá. Saída. Nunca esqueça de apagar aqui, tá? Porque senão ele vai dar erro, porque sempre dá. Seleciona lá o nosso companheiro e dá um OK novamente. Depois disso, pode dar um OK de novo. Tá aí o nosso gráfico. Nem só não está aparecendo nada, beleza. Então vamos lá. Nossos recursos humanos começa a funcionar a partir das 7. Então teve algumas pessoas que chegaram às 7 horas, tá? Vamos lá, colocar 7 horas. Depois a pessoa chegou às 7h05. Uma outra pessoa chegou bem logo em seguida, 7h06. 7h10. Aí, vamos lá. 7h40. 8h02. 8h03. Eita. 8h30. Uma outra chegou 8h50. 8h51. E a outra chegou bem em cima do horário. 9 horas. Beleza, fechou. Tá? Como eu falei, aqui eu não estendi muito, mas a gente pode fazer aí gráficos extremamente grandes, tá? Mas vamos ficar só com essas 20 pessoas mesmo. Então percebam que o gráfico foi aumentando aqui, de acordo com o horário que as pessoas foram entrando. Falar nisso, eu não estou vendo a minha legenda. Bom, daqui a pouco eu explico para vocês o que é legenda. Eu não estou vendo a minha, mas daqui a pouco eu vejo. Bom, esse foi o horário de entrada das pessoas, certo? Vocês perceberam que toda vez que eu coloco um horário de entrada, por exemplo, 8h58, percebam aqui, ó, na nossa última, 8h58, dou Enter, ó, ele já dá uma abaixadinha dinamicamente. Você vê o gráfico se movendo. Isso é muito interessante e bonito até, tá? Horário de saída. Então agora nós vamos começar a colocar o horário de saída. Essa pessoa aqui demorou aí nos recursos humanos, sei lá, 1h20, tá? Na verdade não me interessa quanto tempo demorou, porque pra gente não vai importar. É o gráfico que importa. Perceba que o outro gráfico já aparece logo ao lado. Lembra do que nós fizemos, da legenda lá, que nós escolhemos entrada e saída? Ele muda de cor sozinho, tá? Então vamos colocar aí um horário de saída para cada pessoa que foi atendida. Vocês podem perceber também que algumas pessoas que vão para os recursos humanos, elas costumam normalmente demorar. Então, por exemplo, vamos colocar aqui ó, que essa pessoa que entrou às 8 vai sair meio-dia. Perceba que o gráfico ele vai mudar automaticamente a nossa escala aqui do eixo Y. Tá? Como resolver isso? Bom, vamos continuar preenchendo esses daqui. Colocar que a pessoa que saiu meio-dia e meio. Essa outra aqui do recursos humanos, que elas tenha saído bem tarde, vai, às 15h30 da tarde. Tá? Então perceba que vai alterando aqui. Isso é bom até um certo ponto, tá? Porque assim nós temos um dinamismo maior. Só que isso atrapalha a visualização. Por qual motivo? Porque quando a gente começa a acostumar a olhar o gráfico, a posição, né, que as barras estão, se ela faz esse tipo de alteração, dá a impressão que essa pessoa aqui, pelo gráfico anterior, dá a impressão que essa pessoa aqui estava entrando 5 horas, se não fosse essas marcações aqui do lado. Tá? Então, há alguns ajustes a ser feito em alguns gráficos que algumas pessoas esquecem de fazer, justamente devido aí à visualização mais dinâmica do negócio. Tá?
Deixa eu só colocar mais esses três aqui. A pessoa aqui saiu meio-dia. Pessoal aqui. Saiu 9h45. Esse aqui também saiu 9 horas. Bom, terminou aí. Então, como resolver isso daqui? Botão direito. Tá? Então, a gente vai selecionar aqui, ó. Com o botão esquerdo mesmo, você seleciona essa área. Botão direito, formatar eixo. Tá? Quando abrir a tela de formatar eixo, que o meu tá difícil hoje, tem aqui ó, os limites, o mínimo e o máximo. Aí é que tá um segredinho. Porque aqui está em números e aqui está em horas. Tá? Então, eu não posso simplesmente colocar aqui que a empresa funciona das 7 até as 14, por exemplo. Não há possibilidade de colocar isso. Por quê? Porque o gráfico vai ficar totalmente louco. Então, como nós iremos fazer? Bom, num cantinho aí, vocês só escrevem aí 7 horas, tá? E no outro vocês escrevem aí o horário máximo, que é às 16 horas. Aqui, vocês vão abrir a opção de formatar célula, né? Que é o Ctrl exclamação. E está no personalizado. Só coloca no número, mas não precisa dar OK. Só coloca no número, só para vocês verem o que é que ele está utilizando. 0,29. Dá um cancelar. Tá? Então, 0,29. 0,29. É só para vocês saberem. Ó, tá vendo? 0,29 é foda. Ai. Enfim. É porque senão eu posso fazer assim também. Desculpa, gente. É que eu acabei me atrapalhando. Queria mostrar uma coisa para vocês e acabei me atrapalhando. Só vocês selecionarem e mudar para geral. Tá? Pronto. Aparece pra gente aí o que nós teremos que colocar aqui no nosso amigo, tá? Então a gente bota aqui, ó. Vamos lá. 29167. E aqui embaixo 6667. Pronto. Ele vai dar 7. No caso aqui ele dá uma diferença, né? Normal também. Vou colocar um 6 a mais aqui. Não vai dar muita diferença mesmo. 667. Tá. Então ele vai dar aí pra gente das 7 até o intervalo de 16 horas. Como não tem ninguém aqui das 16 horas, então ele vai aparecer aí o valor da pessoa que saiu mais tarde. Ok, gente? Deu para entender? Tá? Então, só repetindo, para a gente poder especificar a altura do nosso intervalo, do nosso eixo Y, colocamos aqui o nosso horário de entrada e saída, normal, tá? Selecionamos ele, colocamos em geral ou em número, tanto faz, coloca em geral só para saber o número decimal dele, seleciona o eixo, formatar eixo, e colocamos os limites em mínimo e máximo, para poder já especificar. Por quê? Vamos lá, agora vamos para a parte prática. Porque por mais que eu pegue aqui, ó, cadê esse cara aqui saiu às 15 horas? Nossa, me perdi. Aqui. Por mais que ele diminua, tá vendo? Ó, tirei. O gráfico, se fosse da outra forma, esse gráfico ele iria aumentar, ele iria subir para poder suprir o espaço vazio aqui, tá? No caso aqui, isso não ocorreu. Vou colocar 16 horas aqui só para ir lá no topo. Tá, para vocês verem até onde que vai os 16 horas. Ok, gente? Deu para compreender até aí? Tá? Não é difícil, perceberam? Não é complicado a gente trabalhar com o gráfico. É bem simples. Tá? O negócio é mais prestar atenção mesmo. Tá? Mostrar guias. Mostrar guias e comando, criança? Aí. Mostrar guias e comandos, né? Para a gente poder agora deixar o nosso gráfico mais bonitinho, por assim dizer. Quando você seleciona o gráfico, nós temos a opção de design e a opção de formatar. Tá? Na opção de design, nós podemos adicionar o fundo, tá vendo? Isso aqui são alguns estilos que tem disponíveis para a gente deixar o gráfico mais interessante. Ó. Estilo 1, tá? Ele já deixa os números, isso aqui não tem como tirar, já vou mostrar para vocês. Estilo 2, né, que fica mais... sei lá que diabo que aconteceu aqui, mas enfim. Tá vendo como fica? Então, existe várias formas aí, tá? Tem os mais bonitos, os mais interessantes.
O mais importante é vocês escolherem um gráfico. Se for para impressão, é muito bom vocês escolherem gráficos simples, tá? Por exemplo, esse gráfico é ótimo, só vamos tirar o número daqui a pouco. Esse gráfico é ótimo para impressão. Por quê? Porque ele não tem uma poluição visual, tá? Não que os outros sejam, assim, poluidores visuais, mas é que, assim, você vai imprimir algo desse tipo, tá vendo? Ele tem sombra. A impressão não vai ficar interessante, não vai ficar boa. Então, é bom a gente escolher gráficos, assim, mais compatíveis com a realidade, por assim dizer, tá? Existem uns gráficos pretinhos aí, imagina imprimir isso daqui, vai dar um trabalho e tanto. Aliás, eu gostei desse negócio aqui, vou deixar ele, tá? Selecionando o gráfico ainda, nós temos aqui o adicionar elemento, tá? Um adicionar elemento é que nós vamos, que nós podemos adicionar opções do eixo, tá? Ó, o eixo principal, o eixo primário, né? Qual a informação que a gente vai colocar, tá? Título do eixo, então tem aqui o título do eixo principal, né? No caso aqui são os clientes, e aqui horários. Vamos colocar só para deixar mais bonitinho, tá? Lá, título do eixo, clica 2 vezes aqui, básico. Então, vamos lá. Horário de entradas e saídas. Ok? Vamos selecionar o nosso gráfico de novo. Eu aperto sem querer, eu acabo apertando para sair, tá? Título do gráfico, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui horário. Horário. Perfeito. Tá, vamos ver o que mais nós temos aqui. Título do gráfico. Tá, então acima do gráfico, aquele título lindo, maravilhoso. Gente, eu só estou colocando todas essas opções para vocês verem o que o gráfico pode oferecer para vocês, tá? Aqui é um gráfico simples, como eu falei, deixa eu só colocar aqui. Atendimento de clientes. Na verdade nem é clientes, né? Mas enfim, deixa desse jeito mesmo. Gente, se o microfone estiver baixo, vocês me avisam de novo, porque eu tive que mudar a porcaria do microfone. Tá vendo aqui, ó, rótulos de dados? É aqui que nós vamos tirar esses números de cima, tá vendo? Pode ficar no centro, pode ficar na extremidade, pode ficar na base, pode ficar na extremidade externa ou duplicação de dados. Enfim, isso aqui não é legal não, eu não gosto, tá? Mas aí vai de gosto. Nenhum, tá? Tabela de dados, tá? Caso queira ver o chaveamento delas, tá vendo? Vocês deixam com chave de legenda, aí eles aparecem aqui embaixo, tá vendo? O horário e a saída que essa pessoa entrou, o horário e a saída que essa pessoa entrou, cada uma. Claro que numa central, num lugar de atendimento, essa numeração, cada cliente, né, cada atendido, por assim dizer, recebe uma numeração de acordo com, uma suposição que fosse senha. Então a pessoa da senha 8, a pessoa entrou 8h30 e saiu às 16. A pessoa da senha 15 entrou às 8h40 e saiu às 9h25. E assim por diante, tá? Espero que eu esteja conseguindo aí explicar para vocês. Nenhuma chave de legenda, tá? No caso, ele aparece aqui embaixo, mas ele não mostra o que é o vermelho, o laranja, sei lá, ou o azul. Ele simplesmente aparece aí as opçõezinhas ali, tá? Barra de erro, graças a Deus não temos erros nenhum aqui, né? Então por isso que ele fica tudo igual, pode ver que todos estão iguais, então nós não temos erro, então não temos esse problema. Linha de grade, tá? Se quiser acrescentar mais linhas de grade para ficar aquele negócio todo quadriculadinho, isso daqui fica interessante, ó, pronto. Que assim mostra as nuances, tá vendo? Os horários principais ficam com uma marcação mais forte e os secundários com a marcação mais fina. Legenda, ótimo, porque a nossa não tinha, não sei porque tirou. Tá? Então nós vamos colocar ela na parte direita. Então, pessoal, referente à parte de legenda, após as legendas que nós podemos colocar tanto ela na parte direita, superior, esquerda ou inferior, recomenda-se, claro, colocar na parte direita, fica muito melhor, tá?
Nós ainda temos as linhas que estão desabilitadas, mais as barras superiores e inferiores, que só funcionam com o tipo de gráfico de radar ou de pizza, tá? E nós temos a linha de tendência. Nós não temos nenhum horário intermediário das pessoas, então não há necessidade de utilizar a linha de tendência. Se nós fôssemos utilizar a linha de tendência nesse nosso gráfico, nós teríamos que colocar aqui um horário adicional, como quanto tempo a pessoa ficou dentro de uma empresa. E com isso, o Excel iria fazer aí uma linha de tendência por cima desses, para saber a nuance de demora de atendimento para cada pessoa. Tudo bem? Então assim, pessoal, a aula de hoje termina por aqui. É um gráfico bem simples, tá? Os seguintes gráficos, que faltam ainda mais 3 para nós vermos, serão feitos essa semana também. Prometo para vocês que não irá demorar mais do que 5 dias. Precisamos terminar isso logo, tá? Então, essa semana aí nós iremos ver aí mais 3 tipos de gráficos diferentes em cima dessas mesmas informações, dessa mesma tabela. Tudo bem? Então, vocês escrevam, favoritem o vídeo aí, porque ajuda bastante aí na divulgação. E até a nossa próxima aula.